Meu nome é Raquel Sullivan e, aos 32 anos, eu era engenheira de software sênior na Techizion, apaixonada por criar soluções tecnológicas inovadoras. Por 5 anos, dediquei-me de corpo e alma àquela empresa, desenvolvendo um algoritmo inovador que transformou nossa linha de produtos. Após o lançamento bem-sucedido, fui chamada para uma reunião inesperada com a gerência. Entrei confiante, esperando o reconhecimento. Nunca imaginei que minha recompensa seria um corte salarial e demissão. Antes de compartilhar como transformei essa traição em uma oportunidade de ganhar $1 milhão, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se para ouvir mais histórias de vingança corporativa. Sempre tive uma queda por computadores. Desde o momento em que escrevi minha primeira linha de código no ensino médio, fiquei viciado. Depois de me formar em ciência da computação em Berkeley, especializei-me em aplicações de inteligência artificial. As possibilidades de ensinar máquinas a pensar melhor, mais rápido e com mais eficiência me fascinavam. Durante a faculdade, passei inúmeras noites no laboratório de informática enquanto meus colegas de quarto iam a festas. Eles não entendiam minha paixão, mas tudo bem. Eu sabia o que queria. Inicialmente, a Techizion não era a empresa dos meus sonhos. Era pequena, apenas começando a se destacar no setor de processamento de dados. Mas o que me chamou a atenção durante a entrevista foi sua visão ambiciosa. A recrutadora, uma simpática mulher chamada Bárbara, falou sobre revolucionar a forma como as empresas lidam com a informação. Queremos ser a ponte entre dados avassaladores e insights acionáveis, disse ela. Isso me tocou profundamente. Comecei como apenas mais um engenheiro em uma equipe de 12. O escritório era modesto, ocupando metade do andar de um prédio comercial. Nada sofisticado, mas a energia era inegável. Meu supervisor, Thomas, era um programador brilhante com um talento especial para simplificar problemas complexos. Ele se tornou meu primeiro mentor na Techizion. Aqueles primeiros dias foram exaustivos, mas emocionantes. Eu costumava ficar até às 21 horas ou 22 horas, debruçado sobre o código e procurando oportunidades de otimização. Meu apartamento se tornou um lugar onde eu simplesmente dormia antes de voltar ao trabalho. Essa dedicação não passou despercebida. Em 6 meses, eu havia construído a reputação de alguém que conseguia lidar com os problemas que outros evitavam. Foi nessa época que formei o que eu considerava amizades sólidas. Amber trabalhava na área de garantia de qualidade, e sua meticulosa atenção aos detalhes complementava minha abordagem inovadora. Ela tinha uma inteligência afiada e sempre trazia biscoitos caseiros às sextas-feiras. Patrick era um colega engenheiro, quieto, mas perspicaz, que frequentemente me enviava artigos ou sugestões úteis pelo nosso sistema interno de mensagens. Formamos nosso pequeno trio, muitas vezes almoçando juntos ou ficando até mais tarde para nos ajudarmos a cumprir os prazos. Mas nem todos me apoiaram. Bradley, o chefe do departamento, tinha o hábito de aparecer na minha mesa sempre que eu progredia, fazendo perguntas detalhadas sobre meus métodos. No início, interpretei isso como interesse genuíno, até me sentindo lisonjeada com sua atenção. Mais tarde, eu entenderia suas verdadeiras motivações. Diana, do RH, também me deixou desconfortável desde o início. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos, e ela tinha um jeito de transformar elogios em críticas sutis. Minha grande oportunidade veio 18 meses depois de começar a trabalhar na Techizion. A empresa estava com dificuldades com seu algoritmo principal de processamento de dados. As reclamações dos clientes sobre o tempo de processamento estavam aumentando e estávamos perdendo terreno para os concorrentes. Durante uma reunião de departamento, Thomas mencionou que precisavam de alguém para analisar possíveis melhorias. Levantei a mão sem hesitar. Tenho algumas ideias que gostaria de explorar, disse. Thomas pareceu surpreso, mas satisfeito. A expressão de Bradley era indecifrável. Naquela noite, fiquei até meia-noite revisando a arquitetura do sistema existente. No terceiro dia de investigação, identifiquei uma falha fundamental na forma como o sistema lidava com tarefas de processamento paralelo.
O algoritmo estava criando gargalos desnecessários, basicamente forçando os dados a passarem por um funil quando poderiam ser processados por vários canais simultaneamente. Nas 3 semanas seguintes, vivi e respirei esse projeto. Meu apartamento virou um ninho de quadros brancos e cadernos cheios de diagramas e cálculos. Cancelei compromissos com amigos e até perdi o casamento do meu primo. Não era mais apenas uma tarefa de trabalho, mas havia se tornado um desafio pessoal. Quando finalmente desenvolvi um protótipo, os resultados foram melhores do que eu esperava. A nova abordagem melhorou a eficiência do processamento em 40%. Lembro-me de olhar fixamente para os resultados do benchmark e executar o teste mais 3 vezes para confirmar que não estava vendo nada. Não foi uma melhoria incremental, foi um avanço. Na manhã seguinte, apresentei minhas descobertas a Thomas. Ele olhou para a tela, depois para mim e depois novamente para a tela. Raquel, você entendeu o que fez aqui? Perguntou. Sem esperar resposta, pegou o telefone e ligou para o diretor de tecnologia. Em 2 horas, eu estava apresentando para a equipe executiva. A CTO, uma mulher chamada Alexis, com olhar aguçado e perguntas rápidas, me questionou sobre todos os aspectos do algoritmo. Respondi com confiança, explicando tanto os detalhes técnicos quanto as implicações comerciais. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um momento. Então, Marcos, o CEO, levantou-se. Ele era alto e imponente, mas seu sorriso era genuíno. Este é exatamente o tipo de inovação que nos manterá à frente. Dê sinal verde para este projeto imediatamente. A resposta da empresa foi impressionante. Recebi recursos para desenvolver o algoritmo por completo e, pela primeira vez, me senti verdadeiramente valorizado. Meu primeiro bônus por desempenho chegou no mês seguinte, maior do que eu esperava. Thomas me chamou de lado para me dizer como todos ficaram impressionados com o meu trabalho. Durante essa fase de desenvolvimento, notei um interesse em comum no Bradley pela minha documentação. Ele frequentemente pedia atualizações de progresso que pareciam mais detalhadas do que o necessário. Compartilhei tudo abertamente, acreditando na transparência e na colaboração. Cheguei a dar a ele acesso às minhas notas de desenvolvimento, querendo demonstrar minha atitude de trabalho em equipe. Meu relacionamento com Marcos, o CEO, floresceu durante esse período. Ele ocasionalmente vinha à minha mesa para fazer perguntas sobre o projeto, genuinamente interessado nos detalhes técnicos, apesar de sua formação não técnica. Certa vez, ele trouxe potenciais investidores para me conhecer, apresentando-me com orgulho como a mente brilhante por trás do nosso próximo grande salto. No final daquele ano, senti que havia encontrado meu lugar. Meu algoritmo estava entrando na fase final de desenvolvimento. Minha carreira estava progredindo e eu acreditava que a TXion seria o lugar onde eu construiria meu futuro. Cheguei a recusar uma chamada de recrutamento do Google, dizendo ao headhunter que estava comprometido em levar meus projetos adiante na TXion. Como fui ingênuo! A sensação de pertencimento, de ser valorizada pelas minhas contribuições, era inebriante. Eu não conseguia enxergar os sinais de alerta que já estavam aparecendo, rachaduras sutis na fundação que eu achava sólida. À medida que meu algoritmo passava do protótipo para o desenvolvimento completo, a empresa me designou uma pequena equipe. No início, fiquei entusiasmado, imaginando sessões de brainstorming colaborativas e progresso acelerado com mais pessoas envolvidas. A realidade se mostrou diferente. Minha equipe era composta por 2 desenvolvedores júniores, ambos com menos de 1 ano de formados, e um testador em meio período. Quando perguntei a Thomas sobre a possibilidade de obter ajuda com mais experiência, ele pareceu desconfortável. Há restrições orçamentárias, explicou. A equipe de gestão acha que isso é suficiente por enquanto. Restrições orçamentárias para o que o CEO havia chamado de seu próximo grande salto? Não fazia sentido, mas aceitei a explicação e decidi fazer funcionar com o que eu tinha. Por volta dessa época, comecei a notar a mudança de comportamento de Bradley nas reuniões de departamento. Ele se referia ao nosso projeto de algoritmo e à solução que estamos desenvolvendo. Nas primeiras vezes, não dei importância. Afinal, ele era o chefe do departamento e,
tecnicamente, o projeto estava sob sua supervisão. Mas então veio a reunião de gerência para a qual eu não fui convidado. Patrick ouviu alguns trechos e me contou mais tarde. Bradley apresentou seu trabalho com o algoritmo como se fosse um esforço colaborativo que ele estava liderando, disse-me, parecendo desconfortável. Ele mencionou seu nome apenas uma vez, e foi quando alguém perguntou especificamente sobre sua função. Confrontei Bradley no dia seguinte, mantendo o tom profissional apesar da raiva. Pelo que entendi, você apresentou meu projeto de algoritmo à gerência ontem, eu disse. Ele nem piscou. Apresentei o progresso do nosso departamento em uma iniciativa fundamental, corrigiu. Como chefe de departamento, essa é minha responsabilidade. Mas você deu a impressão de que este era o seu projeto, insisti. Seu sorriso nunca alcançou seus olhos. Raquel, é assim que os negócios funcionam. Tudo o que é feito neste departamento reflete a minha liderança. Suas contribuições são registradas em suas avaliações de desempenho, mas, no geral, nos apresentamos como uma equipe unida. Ele deu um tapinha no meu ombro. Não se preocupe com a política. Continue fazendo o excelente trabalho técnico em que você é boa. Aquela conversa me deixou desconfortável, mas deixei a preocupação de lado. O trabalho era o que importava, disse a mim mesmo. A verdade ficaria evidente nos resultados. A empresa realizou sua reunião geral anual na semana seguinte. Marcos discutiu as pressões financeiras e mencionou que vários clientes importantes estavam considerando produtos de concorrentes. Precisamos apertar os cintos e, ao mesmo tempo, acelerar a inovação, disse ele, uma contradição que fez vários funcionários trocarem olhares. Quando meu bônus trimestral chegou, foi visivelmente menor que o anterior, apesar do algoritmo ter progredido bem antes do previsto. Thomas evitou contato visual quando perguntei sobre isso. Ajuste em toda a empresa, murmurou. Um novo rosto surgiu em nosso departamento nessa época. Jéssica, apresentada como consultora de estratégia corporativa, começou a participar de nossas reuniões técnicas. Ela fazia perguntas diretas sobre cronogramas de desenvolvimento e mencionava repetidamente nossa concorrente, a Nextwave, que, segundo rumores, estava trabalhando em uma tecnologia semelhante. A pressão aumentou. Jéssica sugeriu acelerar nosso cronograma em 30%. Quando expliquei que isso comprometeria a qualidade dos testes, Bradley ignorou minhas preocupações. Precisamos ser os primeiros a lançar no mercado, insistiu. A Nextwave está nos pressionando. De repente, eu estava trabalhando nos fins de semana. Minha pequena equipe estava esgotada, mas os pedidos de recursos adicionais foram negados. O jantar de aniversário da minha irmã Stephanie, que eu havia prometido não perder depois de faltar nos 2 anos anteriores, tornou-se mais uma promessa quebrada quando Bradley marcou uma reunião obrigatória no sábado. Você está deixando essa empresa consumir sua vida, disse Stephanie quando liguei para me desculpar. Quando foi a última vez que você saiu para um encontro? Ela estava certa, mas o que eu podia fazer? O algoritmo era meu bebê. Eu não podia abandoná-lo, especialmente com os atalhos que Bradley e Jéssica nos pressionavam a cortar. Comecei a notar que Bradley e Jéssica tinham reuniões a portas fechadas, às vezes com Diana, do RH, participando. Eles ficavam em silêncio sempre que eu passava. Certa vez, ouvi meu nome ser mencionado claramente, seguido por uma risada que me arrepiou. Apesar dos obstáculos, alcançamos nosso primeiro marco de implementação. O algoritmo processou com sucesso um conjunto completo de dados de clientes em tempo recorde. O departamento de vendas fervilhava de entusiasmo com as possíveis reações dos clientes. Permiti-me um momento de orgulho. Independentemente da política do escritório, o trabalho em si foi excepcional. Marcos compareceu à nossa apresentação histórica. Ele assentiu com a cabeça em sinal de agradecimento durante a demonstração, mas dirigiu suas perguntas a Bradley, e não a mim. Ao final, Bradley estava na frente da sala enquanto eu estava sentado com minha equipe na plateia. A sutil mudança na dinâmica não passou despercebida. Ótimo trabalho, pessoal, disse Marcos, enfatizando a última palavra enquanto olhava para Bradley.
Este é exatamente o tipo de inovação que manterá a TX competitiva. Enquanto todos saíam, ouvi Jéssica falando com Marcos. Bradley realmente impulsionou este projeto, apesar dos desafios técnicos, disse ela, autossuficiente para eu ouvir. Minha inquietação estava se transformando em algo mais concreto. Naquela noite, comecei a documentar tudo relacionado ao desenvolvimento do meu algoritmo, salvando e-mails e anotações de reuniões na minha conta de e-mail pessoal. Parecia paranoia, mas algo no meu íntimo me dizia que era necessário. Na manhã seguinte, Thomas passou pela minha mesa. Raquel, quero que você saiba que todos reconhecem suas contribuições, disse ele, sem jeito. Às vezes, a política se sobrepõe à realidade. Mas as pessoas que importam sabem a verdade. Sua tentativa de me tranquilizar só confirmou meus temores. Algo estava acontecendo, e eu estava sendo deliberadamente mantido fora do circuito. O teste beta do meu algoritmo superou até mesmo minhas projeções otimistas. Os dados dos clientes foram processados 62% mais rápido, com as taxas de erro reduzidas em quase metade. A equipe de vendas não parava de falar sobre a vantagem competitiva que isso daria aos nossos produtos. Analistas de mercado previam que a TX poderia finalmente desafiar o domínio da NextWave no setor corporativo. Apesar desse sucesso, eu me vi cada vez mais marginalizado. Quando um possível cliente importante solicitou uma apresentação técnica, Bradley insistiu em cuidar disso sozinho. Precisamos apresentar uma presença executiva consistente, explicou. Quando apontei que o cliente poderia ter perguntas técnicas que só eu poderia responder, ele ignorou minha preocupação. Estudei toda a sua documentação. Se surgir algo muito detalhado, agendarei um acompanhamento com a sua equipe. Sua equipe, não você especificamente. O sutil apagamento da minha contribuição individual continuou. A apresentação correu bem, de acordo com Bradley, embora ele tenha mencionado ter que amenizar algumas complexidades técnicas com as quais o cliente não precisava se preocupar. Quando perguntei detalhes, ele foi vago. Mais tarde, soube por um dos representantes de vendas que Bradley havia se apresentado como líder de arquitetura no desenvolvimento do algoritmo. Naquela noite, confrontei-o diretamente em seu escritório. Bradley, você sabe que eu desenvolvi este algoritmo. Liderei todos os aspectos de sua criação e implementação. Por que você está levando o crédito pelo meu trabalho? Sua fachada amigável se desfez por um instante. Escute com atenção, Raquel. Neste setor, a percepção cria a realidade. A empresa precisa deste projeto associado a uma liderança estável, não de um engenheiro relativamente júnior que pode ir para o Google na semana que vem. Seu sorriso retornou, frio e calculista. Seja um membro da equipe. Suas contribuições estão registradas em seu arquivo. Não é o suficiente. Não, respondi com firmeza. Não é suficiente. Este algoritmo representa milhares de horas do meu trabalho, da minha inovação. A expressão de Bradley endureceu. Então talvez você devesse reconsiderar se a TX é o ambiente certo para você. Existem muitas empresas onde você pode lutar por reconhecimento individual em detrimento dos objetivos organizacionais. A ameaça era tênue. Saí do escritório dele tremendo de raiva e descrença. No dia seguinte, recebi um e-mail do RH solicitando uma reunião com Diana. Meu estômago embrulhou. Bradley já teria se movimentado para me expulsar? O escritório de Diana estava impecavelmente arrumado, sem um papel fora do lugar. Ela sorriu sem entusiasmo quando me sentei. Raquel, pelo que entendi, você teve uma interação preocupante com Bradley ontem. Então, ele me denunciou. Eu estava esclarecendo meu papel no desenvolvimento do algoritmo, eu disse cuidadosamente. Diana sentiu com simpatia, embora seu olhar permanecesse calculista. Eu entendo a ambição, Raquel. Todos querem reconhecimento, mas na TX valorizamos a colaboração acima da realização individual. Ela se inclinou para a frente. Suas avaliações de desempenho apontam algumas preocupações com seu trabalho em equipe e suas habilidades de comunicação. O que? Protestei.
Minhas avaliações foram excelentes. Desempenho técnico, sim, respondeu ela. Mas o sucesso aqui vai além das habilidades de programação. Ela deslizou um documento sobre a mesa. Este é um plano de melhoria da comunicação que gostaria que você revisasse e assinasse. O documento basicamente exigia que eu reconhecesse as deficiências de comunicação e concordasse que Bradley tivesse a palavra final em todas as decisões do projeto e comunicações externas. Era um rastro de papel criado para me minar. Preciso de tempo para revisar isso, eu disse, ganhando tempo. O sorriso de Diana se estreitou. Claro, mas precisaremos da sua assinatura até o final da semana. Naquela tarde, um e-mail enviado a toda a empresa anunciou medidas de corte de custos devido a restrições financeiras temporárias. Todos os departamentos foram solicitados a identificar potenciais eficiências. O departamento de engenharia estaria otimizando as estruturas das equipes. Mais tarde naquele dia, solicitei um desenvolvedor adicional para ajudar na fase final da implementação do algoritmo. A solicitação foi negada em poucas horas. O motivo apresentado foi: a alocação atual de recursos é suficiente com base nos requisitos do projeto. Amber me encontrou na sala de descanso, parecendo preocupada. Cuidado, Raquel, sussurrou ela. Há rumores de uma reorganização a caminho. Bradley esteve em reuniões a portas fechadas com a alta gerência a semana toda. Minha ansiedade aumentou. Naquela noite, descobri um memorando interno incluído acidentalmente em uma pasta compartilhada. Ele descrevia o projeto de aprimoramento de algoritmos como uma das principais conquistas de Bradley, com uma observação sobre desafios de gestão de equipe que exigem intervenção de RH. Meu nome não foi mencionado nenhuma vez. Comecei a documentar tudo meticulosamente: e-mails, notas de reunião, documentos originais de design, commits de código com registro de data e hora. Encaminhei itens importantes para o meu e-mail pessoal, sabendo que isso violava a política da empresa, mas sentindo-me cada vez mais desesperado para me proteger. Minha avaliação anual de desempenho na semana seguinte se concentrou quase que exclusivamente em problemas de colaboração e resistência à orientação da liderança. Minhas conquistas técnicas foram mencionadas apenas brevemente. Thomas pareceu desconfortável durante toda a reunião, evitando meu olhar enquanto Bradley listava exemplos do meu comportamento difícil. Após a revisão, Patrick me puxou de lado no estacionamento. Ouvi Bradley e Jessica conversando sobre a reestruturação do departamento, disse ele, nervoso. Eles mencionaram especificamente o realinhamento do projeto do algoritmo sob o controle direto de Bradley com um novo líder de equipe. Tentei várias vezes agendar uma reunião com Marcos, o CEO, que certa vez ficará tão impressionado com o meu trabalho. Sua assistente sempre tinha uma desculpa para dizer que aquele não era um bom momento: ele está viajando, ele está se preparando para a reunião do conselho, a agenda dele está lotada esta semana. Depois da minha quinta tentativa, ela parou de responder completamente. A empresa anunciou um congelamento de contratações, alegando cautela financeira constante. No entanto, descobri que eles estavam entrevistando secretamente candidatos para cargos de engenharia sênior. Quando mencionei isso a Thomas, ele desviou o olhar. Às vezes, exceções são feitas para cargos estratégicos, resmungou. O estresse estava afetando minha saúde. Comecei a ter dificuldades para dormir, passando noites olhando para o teto, repetindo conversas e me perguntando onde havia errado. Comecei a ter dores de cabeça persistentes e me vi constantemente verificando meu celular para ver se havia e-mails da empresa, me assustando sempre que chegavam novas mensagens. O teste beta final do algoritmo mostrou uma notável melhoria de 65% em relação ao sistema original. Isso foi motivo de comemoração, e de fato, a empresa organizou um. Recebi um convite uma hora depois do início da festa. Quando cheguei, Bradley estava discursando sobre perseverança diante de desafios técnicos e sua visão finalmente se concretizando. Vários colegas pareceram desconfortáveis ao me verem entrar, desviando o olhar rapidamente. Amber me lançou um olhar compreensivo, mas permaneceu do outro lado da sala. Patrick não estava à vista. As táticas de isolamento tornaram-se mais óbvias. Um a um,
os membros da minha pequena equipe foram realocados para outros projetos. Realocação temporária de recursos, dizia a notificação. Nenhum deles retornou. No fim, eu era o único que restava trabalhando no algoritmo, lidando sozinho com problemas de implementação e correções de bugs. Eu havia me tornado um fantasma na minha própria história de sucesso. Marcos convocou uma reunião geral da empresa em uma manhã chuvosa de terça-feira. O clima era tenso enquanto os funcionários se aglomeravam na grande sala de conferências. Marcos parecia sério ao subir ao pódio, ladeado por Jéssica e o CFO. Como muitos de vocês sabem, a TXION tem enfrentado crescentes pressões de mercado, começou ele. Embora nossas inovações tecnológicas continuem a impressionar, nosso desempenho financeiro não atendeu às expectativas dos investidores. Ele fez uma pausa, olhando suas anotações. Após cuidadosa análise, estamos implementando uma redução salarial temporária de 10% em todo o departamento de engenharia, com efeito imediato. Murmúrios percorreram a sala. 10% era significativo, especialmente em uma cidade com o nosso custo de vida. Olhei ao redor, vendo o choque nos rostos dos meus colegas. Esta é uma medida temporária, garantiu Marcos. Assim que estabilizarmos nossa situação financeira, pretendemos restaurar os salários e, potencialmente, oferecer bônus por desempenho para compensar a diferença. Eu queria acreditar nele, mas a dúvida se instalou em minha mente. O momento parecia suspeito, vindo justamente quando o meu algoritmo estava pronto para implementação completa. No dia seguinte, recebi minha carta de remuneração atualizada. Minha redução não era de 10%, era de 15%. Levei a carta imediatamente para Diana, do RH. Deve haver um engano, disse eu, colocando a carta em sua mesa. A redução geral da empresa foi anunciada como 10%. A expressão de Diana permaneceu neutra. A redução inicial é de 10%, sim, mas ajustes individuais foram feitos com base em fatores de desempenho e requisitos específicos de cada departamento. Fatores de desempenho, argumentei. Meu algoritmo está prestes a revolucionar nossa linha de produtos. Conquistas técnicas são apenas um aspecto da avaliação de desempenho, respondeu Diana, em tom condescendente. Integração da equipe, estilo de comunicação e alinhamento com as diretrizes da liderança também influenciam nessas decisões. Saí do escritório dela furiosa. Não se tratava de finanças. Era um objetivo. Na semana seguinte, meu algoritmo foi lançado oficialmente como parte do principal produto da TXION. A resposta dos clientes foi imediatamente positiva. O preço das nossas ações subiu 7% em um único dia. Blogs do setor elogiaram a abordagem inovadora ao processamento de dados. O boletim informativo da empresa trazia um artigo de primeira página intitulado A TXION revoluciona o processamento de dados. Incluía uma grande foto de Bradley apertando a mão de Marcos, ambos com um largo sorriso. O artigo descrevia a liderança visionária e a inovação técnica de Bradley que tornaram esse avanço possível. Meu nome apareceu uma vez, enterrado no terceiro parágrafo, como um dos vários membros da equipe que contribuíram. 2 dias depois, um e-mail enviado a toda a empresa anunciou a promoção de Bradley a vice-presidente de inovação. O e-mail elogiava seu trabalho inovador em nosso novo algoritmo de processamento de dados e sua capacidade de liderar equipes técnicas a conquistas extraordinárias. Sentei-me à minha mesa, olhando para o e-mail, sentindo-me fisicamente mal. Anos de trabalho, milhares de horas da minha vida, tudo creditado a outra pessoa. E não a qualquer pessoa, uma pessoa que me havia sistematicamente minado e marginalizado enquanto roubava meu trabalho. Naquela tarde, descobri que toda a minha equipe havia sido realocada permanentemente. Um e-mail de Thomas explicou que, com a implementação bem-sucedida do algoritmo, minha função de supervisão não era mais necessária. Eu estava sendo designado para tarefas de manutenção enquanto novos projetos de inovação eram avaliados. Tarefas de manutenção. Depois de criar o avanço mais significativo da história da empresa, eu estava sendo relegado a corrigir bugs e pequenas atualizações. Encontrei Bradley na sala executiva, agora acessível com seu cartão-chave de vice-presidente.
Quando me viu, ele abriu aquele mesmo sorriso frio que nunca alcançava seus olhos. Parabéns pela sua promoção, eu disse, sem me preocupar em esconder a amargura na minha voz. Obrigada, Raquel. Suas contribuições para o projeto foram certamente valiosas. Minhas contribuições? Eu criei o algoritmo inteiro. Cada conceito, cada inovação foi minha. O sorriso de Bradley não vacilou. Essa é uma visão um tanto simplista do desenvolvimento complexo de produtos, não é? Ideias exigem liderança, recursos e direção estratégica para se tornarem valiosas. Eu forneci esses elementos cruciais. Ele baixou a voz. É assim que carreiras de sucesso são construídas, Raquel, entendendo quando criar e quando selecionar. Você roubou meu trabalho, eu disse, secamente. Sua expressão endureceu. Tenha muito cuidado com acusações como essa. Elas podem ser consideradas difamatórias. Além disso, todo o trabalho feito pelos funcionários da Techizion pertence à Techizion. Seu contrato de trabalho deixa isso perfeitamente claro. Quando me virei para ir embora, ele acrescentou: você talvez devesse considerar seu futuro aqui, Raquel. Sua atitude sugere que você pode não ser culturalmente adequada para a direção que estamos tomando. O golpe final veio na manhã seguinte, quando descobri que a Techizion estava registrando uma patente para o meu algoritmo, listando Bradley como o inventor principal. Meu nome apareceu entre vários engenheiros colaboradores, apesar de nenhum dos outros ter tido qualquer papel significativo em seu desenvolvimento. Consultei um advogado durante meu intervalo para almoço, em um café a vários quarteirões do escritório. Lawrence, um advogado de patentes recomendado por um amigo da faculdade, revisou os documentos que eu havia conseguido reunir. Infelizmente, isso é comum, disse ele. Seu contrato de trabalho provavelmente inclui uma cláusula de cessão de propriedade intelectual. Tudo o que você criou enquanto empregado pertence à empresa. Mas eles estão falsificando o inventor, protestei. É aí que você pode ter um caso, mas seria difícil provar sem documentação substancial mostrando que você foi o único ou principal inventor. Ele me olhou com simpatia. Mesmo se você ganhasse, a patente ainda pertenceria à empresa. Você apenas teria seu nome listado corretamente. Voltei para o escritório me sentindo derrotado. Naquela noite, mal dormi. A ansiedade que vinha crescendo há meses atingiu o auge, e tive meu primeiro ataque de pânico por volta das 3 da manhã. Sentado no chão do banheiro, com dificuldade para respirar, percebi o quanto aquela situação havia me afetado. Os dias seguintes foram um borrão de isolamento crescente. Amber e Patrick, antes amigos com quem eu contava, agora me evitavam nos corredores. Eu ouvia sussurros enquanto passava por grupos de colegas. A mensagem era clara: eu estava marcado, e qualquer associação comigo poderia ser profissionalmente perigosa. Uma semana após a promoção de Bradley, meu e-mail da empresa recebeu um convite de reunião da Diana, do RH. O assunto dizia simplesmente discussão sobre a situação profissional. A reunião estava marcada para as 16h30 daquela tarde, com Bradley com cópia do convite. Passei o dia em um estado de confusão, executando mecanicamente as tarefas do trabalho e temendo o que eu sabia que estava por vir. Às 4h25, tomei coragem e fui até o RH. Diana e Bradley já estavam sentados quando cheguei. Diana gesticulou para a cadeira em frente a eles. Uma carta de demissão já estava cuidadosamente colocada sobre a mesa. Raquel, realizamos uma análise completa do seu desempenho e das suas contribuições no último trimestre, começou Diana, com um tom clinicamente profissional. Infelizmente, identificamos preocupações significativas quanto à sua capacidade de se adaptar à cultura colaborativa e à direção estratégica da Techizion. Bradley assentiu solenemente. Suas habilidades técnicas nunca foram questionadas, Raquel. Mas uma empresa é mais do que código. É sobre alinhamento, trabalho em equipe e apoio à visão da liderança. Diana empurrou a carta de demissão para mim. Decidimos rescindir seu contrato de trabalho imediatamente. Você receberá 2 semanas de indenização por rescisão e seus benefícios de saúde continuarão até o final do mês.
Olhei para a carta. Anos de dedicação reduzidos a alguns parágrafos frios sobre problemas de desempenho e desalinhamento cultural. Nada sobre o algoritmo que agora estava impulsionando o preço das ações. Nada sobre a inovação que eu havia trazido para a empresa. Entendo, disse finalmente, com a voz mais firme do que esperava. Posso voltar à minha mesa para pegar meus pertences pessoais? Isso não será necessário, respondeu Diana suavemente. A segurança a acompanhará até sua mesa e a supervisionará enquanto você recolhe seus pertences. É a política da empresa para todas as demissões. A humilhação de ser conduzida pelo escritório por um segurança, enquanto ex-colegas observavam com uma mistura de pena e desconforto, ficou gravada na minha memória. Só me foi permitido levar itens claramente pessoais. Meus cadernos com anotações sobre o desenvolvimento de algoritmos foram considerados propriedade da empresa. Meu acesso ao computador foi cortado antes mesmo de eu sair do prédio, impedindo-me de recuperar quaisquer e-mails ou documentos dos quais eu ainda não tivesse feito backup. Enquanto o segurança me acompanhava até a saída, passei pelo grande monitor no saguão exibindo as conquistas da empresa. Em destaque, havia uma imagem da minha arquitetura de algoritmo com a legenda "Solução de dados inovadora de Bradley Thompson". No estacionamento, fiquei sentado no meu carro por quase 1 hora, com lágrimas escorrendo pelo rosto. 5 anos da minha vida, minha conquista profissional mais significativa, tudo tirado de mim. Eu me sentia vazio, esgotado, descartado. A empresa na qual eu havia me dedicado de corpo e alma havia me traído da maneira mais fundamental possível. Naquela noite, encolhida no sofá com os olhos inchados, cheguei ao fundo do poço. Minha carreira parecia em ruínas. Quem me contrataria depois de ser demitida? Como eu poderia explicar o que aconteceu sem parecer uma ex-funcionária descontente dando desculpas? O algoritmo que deveria ter sido meu passaporte para o reconhecimento e o progresso agora era o triunfo de outra pessoa. Eu nunca me senti tão derrotada. Por 1 semana, mal saí do meu apartamento. Ignorei ligações da minha irmã, Stephanie, e de amigos que se perguntavam por que eu tinha sumido repentinamente nas redes sociais. A depressão me envolveu como um cobertor pesado, fazendo com que até tarefas simples como tomar banho parecessem opressivas. Repassei cada interação, cada decisão, me perguntando onde havia errado e como não havia percebido o que estava acontecendo. No 8º dia, Stephanie usou sua chave de emergência para entrar no meu apartamento. Ela me encontrou ainda de pijama, cercada por embalagens de comida para a viagem, olhando fixamente para um programa de TV que eu não estava realmente assistindo. Isso acaba agora, declarou ela, abrindo cortinas e janelas. Você vai tomar banho, se vestir e me contar exatamente o que aconteceu. Algo em sua abordagem objetiva me fez perder a noção. No começo, segui suas instruções mecanicamente, mas depois de tomar banho e me trocar, me senti um pouco mais humana. Enquanto tomávamos café, contei tudo a ela. Aqueles abutres absolutos, ela se irritou quando terminei. Eles roubaram seu trabalho e depois te jogaram fora. Não importa agora, eu disse, cansada. Está feito. O algoritmo pertence legalmente a eles. O algoritmo como ele existe agora, talvez, disse Stephanie, pensativa, mas não o que ele poderia se tornar. Suas palavras ficaram gravadas em minha memória depois que ela saiu. Naquela noite, em vez de cair em desespero novamente, enviei um e-mail para minha ex-professora, Barbara Mason, que foi minha mentora ao longo da minha carreira. Bárbara sugeriu que nos encontrássemos para almoçar no dia seguinte. Ao contrário de muitos acadêmicos, ela tinha vasta experiência na área antes de ingressar na universidade. Traga toda a sua documentação, instruiu. Vamos ver exatamente onde você está. Enquanto comíamos sanduíches em sua delicatessen favorita, Bárbara ouviu atentamente minha história, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ela assentiu, pensativa. Infelizmente, sua situação é comum na área de tecnologia, especialmente para mulheres, disse ela. Mas você tem opções. Primeiro, entre em contato com esta advogada novamente. Ela rabiscou um nome em um guardanapo. Eleanor Woods.
Ela é especialista em propriedade intelectual e casos trabalhistas. Ela lhe dará uma visão mais clara da sua situação jurídica. Encontrei-me com Eleanor no dia seguinte, trazendo minha documentação limitada. Ela revisou tudo cuidadosamente, ocasionalmente fazendo anotações. A situação é a seguinte, disse ela finalmente. O conceito central e os detalhes de implementação do algoritmo, conforme ele existe, pertencem a Techizion, de acordo com seu contrato de trabalho. Ela levantou um dedo. No entanto, o conhecimento que você tem sobre como ele funciona, suas limitações e possíveis melhorias pertence a você. O que isso significa na prática? Perguntei. Significa que você não pode reproduzir o algoritmo exato ou usar o código proprietário da Techizion, mas pode criar algo novo que aborde os mesmos problemas de forma diferente ou mais eficaz. Sua compreensão da área e sua abordagem geral não são proprietárias. Pela primeira vez desde a minha demissão, senti uma centelha de esperança. Naquela noite, não consegui dormir, mas por um motivo diferente. Minha mente fervilhava de possibilidades. Acordei às 3 horas da manhã e comecei a anotar as limitações do meu algoritmo original, áreas em que eu havia me comprometido devido a limitações de tempo ou recursos. Ao nascer do sol, eu já tinha preenchido um caderno com ideias. O algoritmo original tinha fragilidades que eu sempre planejei corrigir em iterações futuras. Bradley nem sequer entendia essas limitações, muito menos sabia como corrigi-las. Passei a semana seguinte pesquisando os concorrentes da Techizion, com atenção especial à Nextwave, sua principal rival. A Nextwave vinha desenvolvendo tecnologia semelhante, mas não havia alcançado os ganhos de eficiência do meu algoritmo. A abordagem deles tinha diferenças fundamentais que poderiam complementar minhas novas ideias. Durante esta fase de pesquisa, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn de Michael, um ex-colega da Techizion que havia saído no ano anterior para trabalhar em uma startup. Combinamos de nos encontrar para um café. Fiquei sabendo do que aconteceu, disse-lhe depois de trocarmos gentilezas. Está rolando por aí no setor, Bradley levando crédito pelo seu algoritmo e depois te expulsando. Quão disseminado é esse conhecimento? Perguntei, surpreso. Entre o pessoal técnico que entende da área, é bem disseminado. Bradley pode ter enganado a gerência, mas engenheiros reconhecem padrões de inovação. Suas digitais estão por todo o algoritmo. Ele se inclinou para a frente. Escute, tenho um contato na Nextwave. Eles estão com dificuldades para competir com as novas velocidades de processamento da Techizion. Eles sabem que algo revolucionário aconteceu, mas não conseguem descobrir como. Hesitei. Trabalhar diretamente com um concorrente parece complicado. Não necessariamente trabalhar para eles, esclareceu Michael. Mas você já considerou licenciar tecnologia para eles como um contratante independente em vez de um funcionário? A ideia pegou. Naquela noite, comecei a esboçar um plano de negócios. Em vez de procurar emprego, eu desenvolveria uma versão aprimorada do meu conceito de algoritmo, abordando as limitações do original. Em seguida, entraria em contato com a Nextwave para discutir um acordo de licenciamento, em vez de vender a tecnologia diretamente. Transformei meu quarto de hóspedes em um escritório em casa, instalando quadros brancos e um ambiente de desenvolvimento dedicado. Minhas economias cobririam as despesas de moradia por cerca de 4 meses, se eu tomasse cuidado. Esse se tornou meu prazo. A fase de desenvolvimento foi intensamente focada. Trabalhei de 12 a 14 horas por dia, parando apenas para necessidades básicas. Cortei despesas implacavelmente, cancelando assinaturas e cozinhando refeições simples em vez de pedir comida para a viagem. Cada dólar aumentava minha pista de pouso. 3 semanas depois, alcancei meu primeiro grande avanço. O algoritmo original tinha um gargalo de eficiência que eu nunca havia resolvido completamente devido a restrições de tempo. Com uma nova perspectiva e sem pressão corporativa, encontrei uma solução elegante que melhorou a velocidade de processamento em mais 20%. Na sexta semana, eu havia desenvolvido uma abordagem completamente nova para o problema central, aprimorando meu conhecimento em otimização de processamento de dados.
Essa versão utilizava métodos diferentes do algoritmo patenteado da TX-Ion. Mais importante ainda, ela abordava limitações que só se tornariam aparentes quando o algoritmo original fosse escalado para conjuntos de dados maiores. Realizei testes exaustivos, comparando métricas de desempenho com informações publicamente disponíveis sobre o produto da TX-Ion. Meu novo algoritmo apresentou desempenho superior ao dele consistentemente, especialmente com estruturas de dados mais complexas. Com um protótipo funcional pronto, entrei em contato com Jennifer Russell, uma advogada de patentes especializada em inovação de software. Após analisar meu trabalho e compará-lo com o pedido de patente da TX-Ion, publicado no banco de dados, ela confirmou que minha abordagem era suficientemente inovadora para garantir sua própria proteção de patente. Registre uma patente provisória imediatamente, aconselhou ela. Ela protege sua inovação por 12 meses enquanto você a comercializa. Com a proteção da patente em andamento, entrei em contato com Michael novamente. Estou pronto para falar com seu contato na NextWave, disse a ele. Michael organizou uma apresentação para William Tim, diretor de tecnologia da NextWave. A videochamada inicial foi cautelosa de ambos os lados. William estava compreensivelmente cético em relação às minhas alegações. Você está dizendo que desenvolveu um algoritmo que supera o novo sistema da TX-Ion? Perguntou ele, franzindo a testa ligeiramente. O mesmo sistema que está nos fazendo perder clientes? Domínio de problema semelhante, abordagem completamente diferente, esclareci. E sim, meus benchmarks mostram desempenho superior, especialmente com conjuntos de dados complexos. Precisamos verificar essas afirmações independentemente, disse William. Claro, respondi. Preparei um pacote de demonstração com conjuntos de dados de teste. Sem acesso ao código-fonte até chegarmos a um acordo, mas o suficiente para validar as métricas de desempenho. A equipe de William passou uma semana testando o meu pacote de demonstração. Esperei ansiosamente, sabendo que esta era minha única chance de reverter a situação. A ligação de acompanhamento começou com William parecendo muito mais interessado. Seu algoritmo superou nossos melhores esforços em 47%, disse-ele sem preâmbulos, e o da TX-Ion em 18% em nossos testes de benchmark padrão. Em quanto tempo podemos implementar isso? É isso que precisamos discutir, respondi. Não estou querendo vender a tecnologia diretamente. Estou propondo um acordo de licenciamento com royalties baseados na implementação. A expressão de William mudou para preocupação. Isso é incomum para aquisição de tecnologia essencial. A minha situação também, respondi. Aprendi da maneira mais difícil o que acontece quando você abre mão do controle das suas inovações. A negociação foi intensa. A NextWave inicialmente pressionou bastante por um pagamento único com uma pequena parcela de royalties. Mantive-me firme, insistindo em uma porcentagem substancial de royalties com garantias mínimas. Jennifer, minha advogada de patentes, se mostrou inestimável durante essas discussões, identificando possíveis brechas e garantindo que o acordo protegesse meus interesses. Após 3 semanas de idas e vindas, chegamos a um acordo. A NextWave licenciaria meu algoritmo para seu principal produto com royalties de 5% sobre a receita diretamente atribuível à tecnologia, com pagamentos mínimos trimestrais, independentemente das vendas. O contrato incluía cláusulas rígidas de confidencialidade e proteções contra engenharia reversa. O dia em que assinei o acordo foi surreal sentado na elegante sala de conferências da NextWave, observando a equipe jurídica processar os documentos finais, senti uma mistura de vingança, ansiedade e esperança. Não era assim que eu imaginava que minha carreira progrediria, mas talvez fosse algo melhor. Ao apertar minha mão após a assinatura, William disse algo que ficou na minha memória: a inovação geralmente chega ao mercado de uma forma ou de outra. A perda da TX-Ion é, definitivamente, o nosso ganho. Saí do prédio naquele dia não como funcionário, mas como parceiro de negócios. O caminho à frente era incerto, mas, pela primeira vez desde a minha demissão, senti-me no controle do meu próprio destino. A implementação na NextWave começou imediatamente. Trabalhei em estreita colaboração com a equipe de engenharia,
explicando a estrutura conceitual enquanto os desenvolvedores cuidavam da integração com os sistemas existentes. William designou os engenheiros mais experientes para o projeto, demonstrando a seriedade com que encaravam a oportunidade. O algoritmo original tinha fragilidades que eu sempre planejei corrigir em iterações futuras. Bradley nem sequer entendia essas limitações, muito menos sabia como corrigi-las. Passei a semana seguinte pesquisando os concorrentes da TX-Ion, com atenção especial à NextWave, sua principal rival. A NextWave vinha desenvolvendo tecnologia semelhante, mas não havia alcançado os ganhos de eficiência do meu algoritmo. A abordagem deles tinha diferenças fundamentais que poderiam complementar minhas novas ideias. Durante esta fase de pesquisa, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn de Michael, um ex-colega da TX-Ion que havia saído no ano anterior para trabalhar em uma startup. Combinamos de nos encontrar para um café. Fiquei sabendo do que aconteceu, disse-ele depois de trocarmos gentilezas. Está rolando por aí no setor, Bradley levando crédito pelo seu algoritmo e depois te expulsando. Quão disseminado é esse conhecimento? Perguntei, surpreso. Entre o pessoal técnico que entende da área, é bem disseminado. Bradley pode ter enganado a gerência, mas engenheiros reconhecem padrões de inovação. Suas digitais estão por todo o algoritmo. Ele se inclinou para a frente. Escute, tenho um contato na NextWave. Eles estão com dificuldades para competir com as novas velocidades de processamento da TX-Ion. Eles sabem que algo revolucionário aconteceu, mas não conseguem descobrir como. Hesitei. Trabalhar diretamente com um concorrente parece complicado. Não necessariamente trabalhar para eles, esclareceu Michael. Mas você já considerou licenciar tecnologia para eles como um contratante independente em vez de um funcionário? A ideia pegou. Naquela noite, comecei a esboçar um plano de negócios. Em vez de procurar emprego, eu desenvolveria uma versão aprimorada do meu conceito de algoritmo, abordando as limitações do original. Em seguida, entraria em contato com a NextWave para discutir um acordo de licenciamento, em vez de vender a tecnologia diretamente. Transformei meu quarto de hóspedes em um escritório em casa, instalando quadros brancos e um ambiente de desenvolvimento dedicado. Minhas economias cobririam as despesas de moradia por cerca de 4 meses, se eu tomasse cuidado. Esse se tornou meu prazo. A fase de desenvolvimento foi intensamente focada. Trabalhei de 12 a 14 horas por dia, parando apenas para necessidades básicas. Cortei despesas implacavelmente, cancelando assinaturas e cozinhando refeições simples em vez de pedir comida para a viagem. Cada dólar aumentava minha pista de pouso. 3 semanas depois, alcancei meu primeiro grande avanço. O algoritmo original tinha um gargalo de eficiência que eu nunca havia resolvido completamente devido a restrições de tempo. Com uma nova perspectiva e sem pressão corporativa, encontrei uma solução elegante que melhorou a velocidade de processamento em mais 20%. Na sexta semana, eu havia desenvolvido uma abordagem completamente nova para o problema central, aprimorando meu conhecimento em otimização de processamento de dados. Essa versão utilizava métodos diferentes do algoritmo patenteado da TX-Ion. Mais importante ainda, ela abordava limitações que só se tornariam aparentes quando o algoritmo original fosse escalado para conjuntos de dados maiores. Realizei testes exaustivos, comparando métricas de desempenho com informações publicamente disponíveis sobre o produto da TX-Ion. Meu novo algoritmo apresentou desempenho superior ao dele consistentemente, especialmente com estruturas de dados mais complexas. Com um protótipo funcional pronto, entrei em contato com Jennifer Russell, uma advogada de patentes especializada em inovação de software. Após analisar meu trabalho e compará-lo com o pedido de patente da TX-Ion, publicado no banco de dados, ela confirmou que minha abordagem era suficientemente inovadora para garantir sua própria proteção de patente. Registre uma patente provisória imediatamente, aconselhou ela. Ela protege sua inovação por 12 meses enquanto você a comercializa. Com a proteção da patente em andamento, entrei em contato com Michael novamente. Estou pronto para falar com seu contato na NextWave, disse a ele. Michael organizou uma apresentação para William Tim, diretor de tecnologia da NextWave.
A videochamada inicial foi cautelosa de ambos os lados. William estava compreensivelmente cético em relação às minhas alegações. Você está dizendo que desenvolveu um algoritmo que supera o novo sistema da TX-Ion? Perguntou ele, franzindo a testa ligeiramente. O mesmo sistema que está nos fazendo perder clientes? Domínio de problema semelhante, abordagem completamente diferente, esclareci. E sim, meus benchmarks mostram desempenho superior, especialmente com conjuntos de dados complexos. Precisamos verificar essas afirmações independentemente, disse William. Claro, respondi. Preparei um pacote de demonstração com conjuntos de dados de teste. Sem acesso ao código-fonte até chegarmos a um acordo, mas o suficiente para validar as métricas de desempenho. A equipe de William passou uma semana testando o meu pacote de demonstração. Esperei ansiosamente, sabendo que esta era minha única chance de reverter a situação. A ligação de acompanhamento começou com William parecendo muito mais interessado. Seu algoritmo superou nossos melhores esforços em 47%, disse-ele sem preâmbulos, e o da TX-Ion em 18% em nossos testes de benchmark padrão. Em quanto tempo podemos implementar isso? É isso que precisamos discutir, respondi. Não estou querendo vender a tecnologia diretamente. Estou propondo um acordo de licenciamento com royalties baseados na implementação. A expressão de William mudou para preocupação. Isso é incomum para aquisição de tecnologia essencial. A minha situação também, respondi. Aprendi da maneira mais difícil o que acontece quando você abre mão do controle das suas inovações. A negociação foi intensa. A NextWave inicialmente pressionou bastante por um pagamento único com uma pequena parcela de royalties. Mantive-me firme, insistindo em uma porcentagem substancial de royalties com garantias mínimas. Jennifer, minha advogada de patentes, se mostrou inestimável durante essas discussões, identificando possíveis brechas e garantindo que o acordo protegesse meus interesses. Após 3 semanas de idas e vindas, chegamos a um acordo. A NextWave licenciaria meu algoritmo para seu principal produto com royalties de 5% sobre a receita diretamente atribuível à tecnologia, com pagamentos mínimos trimestrais, independentemente das vendas. O contrato incluía cláusulas rígidas de confidencialidade e proteções contra engenharia reversa. O dia em que assinei o acordo foi surreal sentado na elegante sala de conferências da NextWave, observando a equipe jurídica processar os documentos finais, senti uma mistura de vingança, ansiedade e esperança. Não era assim que eu imaginava que minha carreira progrediria, mas talvez fosse algo melhor. Ao apertar minha mão após a assinatura, William disse algo que ficou na minha memória: a inovação geralmente chega ao mercado de uma forma ou de outra. A perda da TX-Ion é, definitivamente, o nosso ganho. Saí do prédio naquele dia não como funcionário, mas como parceiro de negócios. O caminho à frente era incerto, mas, pela primeira vez desde a minha demissão, senti-me no controle do meu próprio destino. A implementação na NextWave começou imediatamente. Trabalhei em estreita colaboração com a equipe de engenharia, explicando a estrutura conceitual enquanto os desenvolvedores cuidavam da integração com os sistemas existentes. William designou os engenheiros mais experientes para o projeto, demonstrando a seriedade com que encaravam a oportunidade. A integração apresentou desafios inesperados. A arquitetura existente da NextWave apresentava diferenças fundamentais em relação à da TX-Ion, exigindo uma adaptação significativa do meu algoritmo. Durante uma semana particularmente difícil, um componente crítico apresentou falhas repetidas durante os testes. Talvez precisemos reduzir nossas expectativas de desempenho, sugeriu o engenheiro-chefe da NextWave após o 4º teste mal-sucedido. Não, respondi com firmeza. O problema não está na abordagem central do algoritmo. Está na forma como estamos interagindo com as estruturas de dados existentes. Passei a noite revisando o código de integração, identificando 3 desalinhamentos críticos. Na manhã seguinte, apresentei uma solução que preservava o desempenho do algoritmo, mas que funcionava dentro das restrições de arquitetura da NextWave. Quando executamos a implementação revisada, ela superou até mesmo minhas projeções otimistas.
A velocidade de processamento de dados melhorou 73% em comparação com o sistema anterior. William mal conseguia conter a empolgação. Isso muda tudo, disse ele, observando os resultados do benchmark. Precisamos acelerar o cronograma de lançamento do produto. Enquanto isso, publicações do setor começaram a relatar problemas com o novo produto da TXion. Um artigo no Tech Insider observou: vários clientes corporativos relatam queda no desempenho com o aumento do volume de dados, contradizendo as alegações de escalabilidade da TXion. O artigo citou uma fonte anônima descrevendo como o algoritmo funcionou bem com conjuntos de dados de teste, mas degradou significativamente com a implementação no mundo real. Reconheci a limitação imediatamente. Era precisamente um dos problemas que eu havia identificado e resolvido na minha nova versão. Bradley pode ter entendido o algoritmo bem o suficiente para apresentá-lo, mas lhe faltava o conhecimento profundo necessário para prever como ele se comportaria em escala. A Nextwave acelerou seu cronograma de lançamentos, buscando capitalizar as dificuldades da TXion. Trabalhei 18 horas por dia ajudando a equipe a se preparar, impulsionado por uma combinação de orgulho profissional e, reconhecidamente, um desejo de vingança. À medida que o trabalho progredia, percebi que estava me recuperando do trauma profissional que havia vivenciado. A equipe da Nextwave respeitou minha expertise, reconheceu minhas contribuições e me tratou como um parceiro valioso, em vez de um recurso a ser explorado. Esse reconhecimento adequado se mostrou mais terapêutico do que eu esperava. 37 dias após a assinatura do contrato, recebi meu primeiro cheque de royalties. Só a garantia mínima excedia meu salário mensal na TXion. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para a notificação do depósito, com lágrimas turvando minha visão, não de tristeza desta vez, mas de alívio e reconhecimento. A Nextwave lançou seu produto aprimorado exatamente 9 semanas após a assinatura do nosso acordo. A resposta do setor foi imediata e extremamente positiva. Um crítico do Enterprise Tech Journal escreveu: a Nextwave ultrapassou a concorrência com velocidades de processamento que redefinem o que é possível em gerenciamento de dados. Seja qual for a mágica da engenharia que eles implementaram, é um divisor de águas. A mágica era minha. E, desta vez, eu estava sendo devidamente compensado e creditado por isso. Em um mês, 3 dos maiores clientes da TXion anunciaram que estavam migrando para a Nextwave. As ações da TXion caíram 11% em um único dia após o terceiro anúncio. Um relatório de analistas do setor destacou especificamente as diferenças de desempenho nas capacidades de processamento de dados como o principal fator que impulsionou essas decisões. A comunidade técnica, pelo menos, parecia entender o que havia acontecido. Um artigo detalhado na Algoritmo Quartelli analisou as abordagens de ambas as empresas, observando as semelhanças arquitetônicas nos conceitos básicos, mas elogiando a implementação mais sofisticada da Nextwave, que aborda as limitações de escalabilidade evidentes na abordagem da TXion. O artigo não me nomeou diretamente, mas validou meu trabalho para aqueles que entendiam as nuances técnicas. A TXion tentou controlar os danos. Bradley foi citado em um artigo do Business Insider afirmando que a próxima atualização resolveria todas as questões de desempenho. A inovação é iterativa, afirmou. Nosso roteiro de desenvolvimento sempre incluiu melhorias para lidar com a implementação em escala empresarial. Sua explicação soou superficial para leitores informados, muitos dos quais comentaram o artigo com ceticismo. Meu extrato trimestral de royalties chegou 3 meses após o lançamento do produto. Os números superaram até mesmo as projeções otimistas da Nextwave. A tecnologia estava gerando novos negócios significativos, com vários antigos clientes da TXion citando especificamente as melhorias de desempenho como motivo da mudança. Por curiosidade, calculei a comparação dos meus royalties com as medidas de corte de custos da TXion. Com base em informações públicas sobre o tamanho do departamento de engenharia e os salários médios, meus royalties trimestrais já excediam toda a economia anual obtida com a redução salarial de 10%. Até o final do ano, meus royalties provavelmente atingiriam o dobro da meta de corte de custos. A validação definitiva veio quando meu algoritmo foi indicado para um prêmio de inovação pela Associação Nacional de Tecnologia, NATA.
E embora NextWave fosse oficialmente a indicada, William insistiu que eu comparecesse à cerimônia como parte da delegação. Isso não existiria sem vocês, disse ele simplesmente. Na recepção da premiação, encontrei inesperadamente Patrick, meu antigo colega da TX1. Ele pareceu chocado ao me ver, depois envergonhado. Raquel, começou ele, depois parou, organizando os pensamentos. Eu deveria ter te defendido. Todos nós deveríamos ter feito isso. Esperei, deixando-o encontrar as palavras. As coisas estão desmoronando por aí, continuou ele em voz baixa. Os problemas com o produto continuam piorando, e Bradley não tem ideia de como resolvê-los. Ele está culpando todo mundo, é claro. Patrick olhou ao redor antes de acrescentar: Marcus tem feito perguntas sobre o desenvolvimento original. Acho que ele finalmente está percebendo o que aconteceu. Tarde demais, pouco, respondi, surpreso com a pouca satisfação que essa notícia me trouxe. Eu já não precisava mais do reconhecimento da TX1. A posição de Bradley está em risco, continuou Patrick. O conselho está questionando sua liderança depois de perder aqueles grandes clientes para a NextWave. Fiquei em conflito com essa informação. Uma parte de mim, a parte magoada e irritada, sentia-se vingada por saber que Bradley estava enfrentando as consequências, mas outra parte reconhecia que a queda de uma pessoa não mudaria a cultura corporativa que permitiu tal comportamento em primeiro lugar. Desejo tudo de bom a todos, disse eu finalmente, falando sério mais do que esperava. Os engenheiros de lá são talentosos. Espero que encontrem uma liderança melhor. Ao me afastar, percebi que algo importante havia mudado dentro de mim. A amargura que me dominava havia meses havia se transformado em algo mais construtivo. Meu foco agora não estava no que a TX1 havia feito comigo, mas no que eu estava construindo para mim. Quando meus royalties anuais atingiram 2,4 milhões de dólares, mais que o dobro da meta de corte de custos da TX1, me dei ao luxo de uma única noite de comemoração. Stephanie e eu abrimos uma garrafa à cara de champanhe na minha varanda, observando o pôr do sol sobre a cidade. Aos algoritmos, ela brindou com um sorriso. Ao conhecimento do seu valor, respondi, batendo meu copo no dela. Um ano depois de assinar com a NextWave, minha vida havia se transformado completamente. O acordo de royalties em andamento me proporcionou uma segurança financeira que eu jamais imaginara ser possível. Mais importante ainda, recuperei a confiança em minhas habilidades e reconstruí minha identidade profissional. Criei uma pequena empresa de consultoria, ajudando outras empresas a implementar tecnologias semelhantes. Eu era seletivo em relação aos clientes, optando por trabalhar apenas com organizações que demonstrassem liderança ética e reconhecimento adequado de contribuições intelectuais. Minha experiência me tornou extremamente consciente dos sinais de alerta da cultura corporativa, e não hesitei em me afastar de ambientes tóxicos. Minha rede profissional expandiu-se além de tudo o que eu já tinha na TX1. Palestras em conferências do setor sobre inovação em processamento de dados abriram portas para relacionamentos com líderes de tecnologia genuínos que valorizavam expertise substancial em detrimento de manobras políticas. 6 meses depois do início da minha nova fase na carreira, Amber entrou em contato por e-mail. Sua mensagem foi longa e sincera, pedindo desculpas por ter me distanciado durante meus últimos meses na TX1. O medo me tornou covarde, escreveu ela. Observando o que aconteceu com você, fiquei preocupada que o mesmo pudesse acontecer comigo se eu demonstrasse apoio. Nos encontramos para um café na semana seguinte, reconstruindo uma amizade que havia sido prejudicada, mas não destruída, pela política corporativa. Por meio de contatos no setor, soube da eventual queda de Bradley. Após vários trimestres de desempenho em queda e perdas de clientes, ele foi rebaixado do cargo de vice-presidente. 6 meses depois, ele deixou a empresa por completo. Senti menos satisfação do que esperava, pois percebi que seu comportamento era, em parte, sintoma de um sistema falido, e não apenas má-fé. A experiência transformou minha compreensão de lealdade corporativa versus autodefesa. Comecei a orientar jovens mulheres na área de tecnologia, ajudando-as a navegar em ambientes políticos e, ao mesmo tempo, a proteger suas inovações e carreiras.
Documente tudo se tornou meu conselho padrão, e saiba quando se afastar. Desenvolvi um programa de mentoria específico para mulheres na área de tecnologia, criando a rede de apoio que eu gostaria de ter tido. Nos concentramos em proteção de propriedade intelectual, habilidades de negociação e reconhecimento de quando a colaboração se transforma em exploração. O programa cresceu rapidamente, com participantes de grandes empresas de tecnologia do país. A jornada emocional se mostrou mais desafiadora do que a profissional. Durante meses, a raiva dominou meus pensamentos. Ensaiei confrontos que nunca aconteceriam, imaginei revelações que não mudariam o passado. Gradualmente, com a ajuda da terapia e amigos que me apoiavam, aprendi a redirecionar essa energia para a construção de algo novo, em vez de me prender ao que havia sido tirado de mim. Meu relacionamento com minha irmã, Stephanie, se aprofundou com a experiência. Ela foi minha apoiadora inabalável, desde me tirar da depressão pós-demissão até celebrar meus sucessos. Você sempre teve isso dentro de você, ela me disse. A TXion não te tornou brilhante. Ela só te fez esquecer temporariamente que você era. 18 meses após minha demissão, recebi um e-mail inesperado de Marcos, CEO da TXion. Devo-lhe um pedido de desculpas, começava. Ele explicou que uma revisão interna havia revelado a extensão do que havia acontecido com meu algoritmo. Falhamos com você como organização, e eu falei com você como líder que deveria ter reconhecido o valor que você trouxe para a nossa empresa. O e-mail concluía com uma oferta de emprego para retornar e liderar o departamento de engenharia, com a saída de Bradley e um compromisso renovado com a liderança ética. O salário oferecido era o dobro do que eu ganhava quando fui demitido. Fiquei em conflito com essa informação. Uma parte de mim, a parte magoada e irritada, sentia-se vingada por saber que Bradley estava enfrentando as consequências, mas outra parte reconhecia que a queda de uma pessoa não mudaria a cultura corporativa que permitiu tal comportamento em primeiro lugar. Desejo tudo de bom a todos, disse eu finalmente, falando sério mais do que esperava. Os engenheiros de lá são talentosos. Espero que encontrem uma liderança melhor. Ao me afastar, percebi que algo importante havia mudado dentro de mim. A amargura que me dominava havia meses havia se transformado em algo mais construtivo. Meu foco agora não estava no que a TXion havia feito comigo, mas no que eu estava construindo para mim. Quando meus royalties anuais atingiram 2,4 milhões de dólares, mais que o dobro da meta de corte de custos da TXion, me dei ao luxo de uma única noite de comemoração. Stephanie e eu abrimos uma garrafa à cara de champanhe na minha varanda, observando o pôr do sol sobre a cidade. Aos algoritmos, ela brindou com um sorriso. Ao conhecimento do seu valor, respondi, batendo meu copo no dela. Um ano depois de assinar com a NextWave, minha vida havia se transformado completamente. O acordo de royalties em andamento me proporcionou uma segurança financeira que eu jamais imaginara ser possível. Mais importante ainda, recuperei a confiança em minhas habilidades e reconstruí minha identidade profissional. Criei uma pequena empresa de consultoria, ajudando outras empresas a implementar tecnologias semelhantes. Eu era seletivo em relação aos clientes, optando por trabalhar apenas com organizações que demonstrassem liderança ética e reconhecimento adequado de contribuições intelectuais. Minha experiência me tornou extremamente consciente dos sinais de alerta da cultura corporativa, e não hesitei em me afastar de ambientes tóxicos. Minha rede profissional expandiu-se além de tudo o que eu já tinha na TXion. Palestras em conferências do setor sobre inovação em processamento de dados abriram portas para relacionamentos com líderes de tecnologia genuínos que valorizavam expertise substancial em detrimento de manobras políticas. 6 meses depois do início da minha nova fase na carreira, Amber entrou em contato por e-mail. Sua mensagem foi longa e sincera, pedindo desculpas por ter me distanciado durante meus últimos meses na TXion. O medo me tornou covarde, escreveu ela. Observando o que aconteceu com você, fiquei preocupada que o mesmo pudesse acontecer comigo se eu demonstrasse apoio. Nos encontramos para um café na semana seguinte, reconstruindo uma amizade que havia sido prejudicada, mas não destruída, pela política corporativa. Por meio de contatos no setor, soube da eventual queda de Bradley.
Após vários trimestres de desempenho em queda e perdas de clientes, ele foi rebaixado do cargo de vice-presidente. 6 meses depois, ele deixou a empresa por completo. Senti menos satisfação do que esperava, pois percebi que seu comportamento era, em parte, sintoma de um sistema falido, e não apenas má-fé. A experiência transformou minha compreensão de lealdade corporativa versus autodefesa. Comecei a orientar jovens mulheres na área de tecnologia, ajudando-as a navegar em ambientes políticos e, ao mesmo tempo, a proteger suas inovações e carreiras. Documente tudo se tornou meu conselho padrão, e saiba quando se afastar. Desenvolvi um programa de mentoria específico para mulheres na área de tecnologia, criando a rede de apoio que eu gostaria de ter tido. Nos concentramos em proteção de propriedade intelectual, habilidades de negociação e reconhecimento de quando a colaboração se transforma em exploração. O programa cresceu rapidamente, com participantes de grandes empresas de tecnologia do país. A jornada emocional se mostrou mais desafiadora do que a profissional. Durante meses, a raiva dominou meus pensamentos. Ensaiei confrontos que nunca aconteceriam, imaginei revelações que não mudariam o passado. Gradualmente, com a ajuda da terapia e amigos que me apoiavam, aprendi a redirecionar essa energia para a construção de algo novo, em vez de me prender ao que havia sido tirado de mim. Meu relacionamento com minha irmã, Stephanie, se aprofundou com a experiência. Ela foi minha apoiadora inabalável, desde me tirar da depressão pós-demissão até celebrar meus sucessos. Você sempre teve isso dentro de você, ela me disse. A TXion não te tornou brilhante. Ela só te fez esquecer temporariamente que você era. 18 meses após minha demissão, recebi um e-mail inesperado de Marcos, CEO da TXion. Devo-lhe um pedido de desculpas, começava. Ele explicou que uma revisão interna havia revelado a extensão do que havia acontecido com meu algoritmo. Falhamos com você como organização, e eu falei com você como líder que deveria ter reconhecido o valor que você trouxe para a nossa empresa. O e-mail concluía com uma oferta de emprego para retornar e liderar o departamento de engenharia, com a saída de Bradley e um compromisso renovado com a liderança ética. O salário oferecido era o dobro do que eu ganhava quando fui demitido.